Oi, crianças, boa tarde, tudo bom? Vamos dar continuidade na história sobre a vida de Jesus. Nós combinamos de estudar a vida de Jesus desde o nascimento dele e vamos até a Páscoa, quando nós vamos aprender sobre a morte e ressurreição de Cristo. E hoje nós estamos chegando pertinho. Semana passada nós vimos sobre a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, vocês se recordam? Foram muitas lições aprendidas ali naquele momento da ceia do Senhor. Mas hoje nós vamos saber o que aconteceu logo após aquela ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Antes de nós continuarmos a história, a partir daquele momento, nós vamos ler o versículo de memorização dessa semana, dessa história. Vamos lá? Está ainda no livro de Marcos, no capítulo 14, e no versículo 38, que diz assim: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vamos entender por que Jesus disse isso? Essas palavras foram palavras de Jesus. Muito bem. Logo que Jesus terminou a ceia com os seus discípulos, ele e os seus discípulos partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus chamou alguns de seus discípulos, os que estavam com eles, e ele falou: vamos lá, nós vamos partir para o Monte das Oliveiras agora, porque está chegando próxima a hora de eu ser traído. Jesus já então começou a conversar com os seus discípulos a respeito do que estava pertinho de acontecer com ele. Estava perto do momento da missão de Jesus, que era morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e depois ressuscitar. Então Jesus foi com seus discípulos ali para o Monte das Oliveiras. Quando ele chegou lá pertinho do Monte das Oliveiras, Jesus chamou alguns de seus discípulos e disse: venham comigo que eu vou agora para um jardim chamado Getsêmani, porque eu vou orar um pouco e eu quero que vocês venham comigo. Então, ele chamou alguns dos seus discípulos que foram lá, e aí ele disse assim: fiquem aí sentados enquanto eu vou orar. E Jesus foi orar. Ele foi orar a Deus ali, porque estava chegando perto aquele momento tão importante da vida dele, tão difícil da vida dele. E ele foi orar. Pedro, Tiago e João e outros discípulos estavam com ele. E ele orou. Quando ele voltou, que ele olhou para os discípulos estavam dormindo. E ele falou: como assim vocês estão dormindo? Vocês teriam que ter ficado vigiando e orando. Lembra o versículo que a gente leu? Vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles tinham que prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo. Eles tinham que estar mantidos, o foco deles orando e vigiando, porque estava perto dele ser traído. E aí ele foi outra vez orar. Pela segunda vez, quando ele voltou, os discípulos continuavam dormindo e Jesus chamou a atenção deles. E aí ele pegou e chamou eles e falou: ok. Depois que ele orou, ele falou: agora vamos embora, vamos todos embora, que já chegou a hora de eu ser traído. Quando ele acabou de falar isso, começou a aparecer uma multidão de gente. Muitas pessoas começaram a vir, pessoas de todo canto começaram a vir, e ele percebeu também que vinham os soldados, e os soldados foram chegando perto, junto com mais um monte de gente. E de repente, uma das pessoas, que era Judas, chegou perto de Jesus e deu um beijo no rosto dele. Assim que Judas deu um beijo no rosto de Jesus, os soldados se aproximaram e pegaram Jesus e o levaram preso. E aí as pessoas todas ficaram olhando. O que estava acontecendo naquele momento era que Judas tinha combinado com aqueles soldados que a pessoa que ele beijasse era aquele que era o Messias prometido, para que eles pudessem prender Jesus. Ele tinha traído Jesus, ele tinha combinado que ia trair Jesus com um beijo. E Jesus já tinha ensinado isso para os discípulos.
Todos ficaram muito assustados com aquela situação e todos começaram a olhar e ver que Jesus estava sendo levado preso. E naquele momento, Jesus falou assim, e Pedro ficou muito assustado com aquilo também, e Jesus falou assim: Pedro, ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: de jeito nenhum isso vai acontecer. Jesus já tinha dito isso para Pedro. E aí, quando os soldados começaram a levar Jesus, um dos homens ali que era um dos oficiais, chegou para Jesus e falou assim: você é o Cristo, Filho de Deus? E Jesus disse: sim, eu sou. Aí ele olhou para Pedro e falou: e você está com ele? Pedro falou: não, eu não conheço. Negou Jesus pela primeira vez. E aí, de repente, uma das mulheres que estava ali pertinho, ela olhou, chegou perto dos soldados e viu que Pedro falou aquilo. Ela falou: mas eu tenho certeza que você era um dos que era seguidores de Jesus. E pela segunda vez Pedro falou: não, eu não conheço esse homem. E depois, mais uma terceira vez, mais uma outra pessoa falou assim: eu também acho, eu tenho certeza, esse homem parece com Cristo, eu acho que ele é um seguidor de Cristo. E pela terceira vez Pedro negou Jesus e falou: não, eu não sou seguidor de Jesus, eu não o conheço. E naquele mesmo instante, assim que Pedro acabou de negar Jesus pela terceira vez, ele ouviu o galo cantar. E naquele mesmo minuto que ele ouviu o galo cantar, ele se lembrou das palavras de Jesus, quando Jesus disse: ainda que o galo cante, esta noite você vai me negar 3 vezes. Quando Pedro ouviu isso, quando Pedro ouviu o galo cantar, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente arrependido. Viu, crianças? Dessa mesma forma que aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco também. Nós temos que estar sempre obedecendo a palavra de Jesus quando ele ensinou: vigiar e orar para que não caia em tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus está nos ensinando que nós devemos estar sempre vigiando para obedecer a palavra de Cristo e não negar a Cristo como nosso Salvador. As pessoas vão querer nos dizer que nós temos uma vida boa sem Cristo, que Cristo não é o Senhor da nossa vida, e as pessoas vão nos perseguir. Mas se nós amamos ao Senhor Jesus de verdade, nós não podemos negá-lo. Nós temos que estar sempre vigiando, preparados para esse momento que as pessoas vão nos perguntar quem é o nosso Senhor de verdade, para que a gente não negue que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, como Pedro fez. Mas Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. Então, crianças, é isso que nós temos que guardar hoje aqui no nosso coração. Semana que vem a gente vai ver o que aconteceu depois que os soldados levaram Jesus preso. Mas essa semana vocês vão fazer os devocionais e vão aprender tudo, como se manter firme, vigiando e orando, para nunca vocês negarem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Tá bem? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!